Olá, tudo bem? Eu sou Keila Batista, professora de História. Estou aqui para a gente dar continuidade, aos assuntos que nós estamos vendo aí, esses assuntos referentes ao primeiro bimestre. O nosso assunto de hoje é o Brasil pré-colonial. Nós vamos começar a discutir um pouco aí sobre a nossa história, a história da nação brasileira. Hoje nós vamos discutir esse período que antecede, de fato, a colonização. Ele é um período curto, um período de 30 anos, mas nesse período aconteceram coisas significativas para a nossa história. Como eu disse, inicialmente, esse período pré-colonial, ele começa em 1500, com o descobrimento do Brasil, e vai até 1532, com a chegada das primeiras expedições colonizadoras, comandadas por Martim Afonso de Souza. Então, esse período ele vai aí nesses 30 anos em que inicialmente o Brasil é descoberto, até que de fato a gente tem a intenção de colonizar então essa terra. Esse período ele é marcado pelo desinteresse de Portugal nas questões relacionadas à ocupação da terra. Portugal inicialmente ele não olha, o país não olha para o Brasil, porque depois será o Brasil, com interesses, principalmente interesses econômicos, porque aí a gente tem a rota às Índias, finalmente ela é descoberta por Vasco da Gama, Então o comércio com a Índia, por conta das especiarias, era mais vantajoso do que investir recursos aí nessa terra recém-descoberta. E também, além desse desinteresse por Portugal, a gente tem inúmeras tentativas de invasão, Então é um período aí onde outras nações que ficaram fora aí do acordo, do Tratado de Tordesilhas, que dividia as novas terras aí da América entre Portugal e Espanha, essas nações como França, Inglaterra, Holanda, elas tentavam aí fazer um contrabando aí nessas terras. Então a gente tem esse desinteresse e a gente tem várias tentativas de invasões. O contexto histórico desse período pré-colonial, a gente tem Portugal, como pioneirismo aí, esse pioneirismo português na expansão marítima, no contexto das grandes navegações do século XVI, a gente tem Portugal, que de fato tentando chegar à Índia, acaba aí chegando nessas terras, nesse novo mundo, que aí então vai ser um território português. A gente tem no ano de 1500, o famoso Pedro Álvares Cabral, que ele chega com 13 caravelas na região, que hoje é Porto Seguro. Ele chega aí com essas pessoas e ele acaba então não se estabelecendo, mas conhecendo, acaba se fixando, acaba chegando. E isso, de fato, faz com que a terra recém-descoberta seja por direito de Portugal. A gente tem a terra de Vera Cruz, Inicialmente, essas terras descobertas, elas terão o nome de Terra de Vera Cruz e depois de Santa Cruz. Esse termo Vera Cruz, ele se refere a pedaços de cruz, de cruz que os portugueses carregavam nos seus navios, Então, Vera vem da palavra verdadeira, verídica, Então, alguns historiadores dizem que se era verdade ou não, aí eu não sei, mas que esses restos de cruz, eles faziam parte, da cruz que Jesus Cristo foi sacrificado, Então, por isso que vem com esse nome Vera Cruz, a cruz verdadeira. E depois a terra passa a se chamar Santa Cruz, Só em 1503 que surge o nome do Brasil, ele surge por conta aí da extração do pau-brasil, desse pau que dá nome aí ao nosso país. Nesse contexto, a gente tem as feitorias, A gente tem a construção de feitorias. Com a extração do pau-brasil, nós precisávamos de alguma organização administrativa e comercial. Claro que timidamente, Não uma forma assim bem complexa, mas as feitorias elas são estabelecidas nesses locais para que os portugueses eles efetuassem aí a troca, desse trabalho com os indígenas e desse produto pau-brasil. Mas já a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa extração do pau-brasil e o trabalho, a mão de obra dos indígenas empregadas nessa produção.
o investimento do comércio com as Índias, como eu disse para vocês, né, ainda era mais lucrativo do que para Portugal focar efetivamente na exploração da América Portuguesa. Então a gente tem esse contexto. Portugal tinha colônia, mas ele não efetivava de fato aí toda a sua exploração. Dentro desses 30 anos, a gente tem algumas expedições, né? A primeira, né, uma das primeiras eram as expedições exploratórias, que elas tinham como função fazer o levantamento de possíveis riquezas, né, mapeamento do litoral e a exploração do pau-brasil, né? Então essas expedições, elas vinham mesmo com o caráter de explorar, de conhecer também esse litoral, né? Porque inicialmente os portugueses, eles ficaram só no litoral do Brasil, né? Bem depois eles vão adentrar aí ao continente. A gente tem também as expedições de patrulha ou guarda-costas, né? Que eram responsáveis por fazer a proteção do litoral da colônia, né? A extensão do território, né, era um fator que dificultava, então, esse controle, né? A extensão litoral era muito grande, então era dificultoso aí manter esse controle de guarda-costas. Dentro desse processo, nós tivemos algumas expedições. A primeira expedição foi uma expedição comandada por Gaspar de Lemos, em 1500, anos depois, né? Que ele explorou grande parte do território e deu nomes a acidentes geográficos, a rios, né? A cachoeiras. Então, ele vai nominando aí esses acidentes geográficos. Depois, a gente tem a expedição comandada por Gonçalo Coelho, 1503, que ele vem com o intuito de organizar, né? De fazer a organização por conta de um contrato fixado entre o rei de Portugal e os comerciantes do pau-brasil. Então, ele vem nesse intuito mais de fazer essa organização. E nós temos as expedições comandadas por Cristóvão Jacques, né, 1516 e 1520, que são as expedições organizadas para combater o contrabando, né? Então, para guardar, como eu disse para vocês, alguns países que ficaram fora aí do Tratado de Tordesilhas, eles contrabandeavam, né? Principalmente aí por conta da América Latina, né? Bolívia e Peru, a gente tem a descoberta do ouro, né? Então, claro que essas nações, elas iriam também querer entrar aí nessa questão econômica. A extração do pau-brasil, como eu disse para vocês, né, essa árvore, né, que tem esse nome científico aí, que é Zapia aeata, né, árvore assim denominada devido à cor de brasa no interior do seu tronco. Os indígenas a chamavam de Ibirapitanga ou Arabutã, que significa, então, a madeira ou pau vermelho. Então, dentro desse comércio, a gente tem o monopólio da coroa portuguesa, né? Somente Portugal tinha aí o direito de extrair essa madeira, de fazer essa comercialização, de vender. Claro que esse monopólio de Portugal, como eu disse para vocês, ele incomodava algumas nações, né? Então, a gente tem inicialmente aí esse monopólio de Portugal. E um dado interessante é que as pessoas que tinham como ocupação o comércio do pau-brasil, elas ficaram conhecidas como brasileiros, né? Esse sufixo eiro, ele remete à profissão. Só a gente pensar em engenheiro, né, ferreiro, todas essas profissões que o eiro vem no final, referendo aí a essa profissão que é executada, né? Então, a gente vem com brasileiro por conta desse comércio que era operacionalizado, né? Os brasileiros, que depois ele perde aí esse significado e passa a representar as pessoas que nasceram no Brasil. Se vocês atentarem, a gente tem aí um mapa. Esse mapa, ele fala da distribuição da Mata Atlântica. Por que eu trouxe esse mapa? Para a gente perceber como esse processo de extração do pau-brasil, ele foi desordenado, ele não foi sistemático, né? Ele foi predatório. Os portugueses, eles acabavam encontrando, né, fazendo a demarcação do território, na verdade, né, fazendo a devastação, né, através do escambo. Então, aí não foi se pensado numa questão sistemática, né, para que essa madeira ela pudesse nascer novamente, para que pudesse ser usada novamente. Então, esse mapa, ele mostra em 1500 aí a área no Brasil, essa parte litoral, né, onde nós tínhamos aí essa árvore. E em 2008, a gente pode ver
poucas unidades, assim, poucas regiões ainda que contém, né, essa árvore. Então, esse processo de devastação, né, de não se preocupar aí com a questão ambiental começa no Brasil desde 1500. Dentro desse contexto, a gente tem, como eu disse para vocês, o trabalho indígena, né, a mão de obra dos indígenas, que é realizada através do escambo, né? Com certeza vocês lembram essa palavra, desde lá do fundamental a gente estuda aí, que os portugueses trocavam com os indígenas, né? Coisas que para os portugueses seriam sem valor, como anzol, tecido, espelho, né? Só que para os indígenas era novidade. Então, o escambo, ele consistia nessa troca. Os indígenas cortavam, né? Transformavam umas toras, o pau-brasil em toras, e entregavam para os portugueses, e os portugueses entregavam essas coisas sem muito valor, né? A gente tem, claro, com todo esse processo, alguns impactos na vida dos indígenas, né? Principalmente a perda de territórios, né? No decorrer que esse processo de colonização ele vai sendo efetivado, os indígenas vão perdendo aí seus territórios, né? Muitas doenças por mortes, os corpos dos indígenas, eles não estavam habituados, né? Com algumas doenças que chegam aí por conta que os europeus, eles trazem algumas doenças que os indígenas não têm resistência. Repressões culturais e religiosas, né? A gente entra aqui na questão cultural, a cultura dos indígenas não é levada em consideração, então a gente tem um apagamento aí de várias práticas, mortes por confronto e a escravização. A prática do escambo, inicialmente, ela começa bem amigável, mas aí depois ela já vai ficando um pouco mais pesada e vai tendo consequências bem cruéis para os indígenas. Ali do lado a gente tem um mapa, né, que foi pintado aí por 3 portugueses que remetem essa prática do escambo, essa extração do pau-brasil, onde os indígenas eram uma força de trabalho principal. E aí a gente tem o fim do período pré-colonial, né, que em 1930 o comércio português com as Índias, ele entra em declínio, né, ele entra em um declínio aí. Portugal começa a sofrer também concorrência de outras nações, o investimento começa a ser muito pesado, as tentativas de invasões elas se intensificam, né? E Dom João ele decide por iniciar efetivamente então a colonização do Brasil. Então, em 1530, Martim Afonso de Souza parte com 5 embarcações repletas de pessoas, né, 400 pessoas mais ou menos, e aí ele traz ferramentas, sementes, para fim, então, começar, de fato, a povoar o Brasil colônia. Aqui a gente tem um mapinha também que fala aí sobre essa viagem, né, de Martim Afonso, que sai de Portugal, chega e forma o primeiro povoamento, que é a Vila de São Vicente, né? Que aí depois teremos a cidade de São Paulo. Para a gente terminar rapidinho, uma questão de Enem de 2010, vamos lá? Dali, avistamos homens que andavam pela praia, obra da 7 ou 8. Eram pardos, todos nus, nas mãos traziam arcos com suas setas. Não faziam o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios, né? O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira, tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela a preocupação em garantir a integridade do colonizador diante das resistências dos índios à ocupação da terra, postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. C. Oposição de interesse entre portugueses e índios que dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para a defesa da posse da nova terra e abundância de terras descobertas e que possibilitou a sua incorporação aos interesses mercantis portugueses por meio da exploração econômica dos índios. E aí, pessoal, temos como alternativa correta
A questão, né? Alternativa B. Postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais dos indígenas, né? E aí eu aconselho vocês a pesquisarem um pouquinho sobre o etnocentrismo, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Acessem a plataforma Edu, que lá vocês terão mais conteúdos para vocês se aprofundarem, né? E terão acesso a essa aula como outras. Até a próxima!